Oi, gente! Estamos hoje aqui com Nathalie Barrios. Ela vai falar um pouquinho dela pra gente começar a conversar sobre o assunto que vai ser maternidade. Meu nome é Nathalie, eu tenho 34 anos, sou irmã da Larissa e eu tenho 3 filhos. O Murilo com 16, o Raul com 8 e o Júlio com 6 anos. Eu sou formada em administração, eu sempre trabalhei na área de recursos humanos, mas já tem um pouco mais de 2 anos que eu resolvi ficar um tempo em casa para cuidar deles e também para dar uma pausa para mim. Tem sido um período que é um divisor de águas, assim, para mim, né? É como se a gente levasse a vida que, tipo, todo dia você sobe no carrossel e você faz as coisas, repete as coisas de uma forma até mecânica mesmo, porque você entende que a vida funciona dessa forma. E aí, quando eu parei, e aí você vê outras possibilidades de dinâmica de vida mesmo e de relacionamento familiar. Mudou muita coisa, assim, para mim mudou muito o meu olhar para o que de fato é importante. Raul! Som, Raul! Mais pra... Eu fui sentir quando eu comecei a trabalhar, porque eu trabalhava o dia todo e à noite eu ia para a faculdade, então eu saía, o Murilo estava dormindo, eu chegava, o Murilo estava dormindo. Então, a primeira semana eu fiz isso de segunda a sexta-feira. Quando foi no sábado, por exemplo, que aí ele estava acordado, ele meio que me rejeitou, ele ficou bravo comigo, então ele não queria falar comigo a princípio. Então, assim, aquilo eu senti eu fiquei com pena dele, com pena de mim, por a gente ter que passar por aquilo. E a gente ia ter que passar por conta da minha idade, porque de fato eu precisava trabalhar, de fato eu precisava estar ausente para estudar, não só por mim, mas por ele também. Aí pensando hoje, eu demorei bastante para conseguir, na época o mercado estava aquecido, né? Mas eu fiquei, acho que entre 6 e 8 meses para conseguir a minha primeira vaga de estágio, por exemplo. Talvez muito da decisão deles em me aprovar ou não era por conta disso, né? Distância de onde eu moro, né? De ter um filho pequeno, então quais são as implicações porque criança adoece bastante, então isso ia fazer com que eu me ausentasse ou não. Tá bom, já. Quase. É como se eu sempre estivesse grávida. Eu não tive essa vontade, assim, em momento nenhum eu tive essa coisa de falar assim, não, eu não quero ter, não tenho tabu nenhum com isso, porque eu acho que eu respeito e entendo. Mas nas minhas 3 gestações, eu nunca foi uma sensação que eu tive, assim, é como se já tivesse sempre ali, que aquilo fazia parte de mim e de ficar contente, assim, contente, né, com 16 anos é um pouco complicado, porque assim, né, como vai ser contar para os pais? Envolve muitos outros sentimentos de medo mesmo, de você não ter autonomia nenhuma. Então tem essas questões. Mas, por exemplo, eu nunca tive essa vontade do abortar, né? Eu senti que já era meu mesmo. Hoje, na minha relação, eu acho que tem um peso muito grande. Acho que porque eu quero que tenha peso também. Fazer dar certo, escolher ficar. Porque o relacionamento ele não é fácil. Conforme nasce um filho e mais um, quanto mais pessoas você tem ali para que o relacionamento aconteça, eu acho que mais difícil é, né? Mas o quanto você quer fazer com que isso dê certo? Qual que é o peso, qual que é o impacto que isso causa, não só para mim, porque aí você tem que pensar no impacto que causa para a criança também, né? Então eu acho que, ao mesmo tempo que eu acho que prende, porque eu acho que eu quero me prender nisso, enquanto for uma relação que seja saudável para todo mundo. E aí o quanto você se esforça para continuar mantendo um ambiente que seja saudável para todo mundo, para que todo mundo permaneça junto. Se você já não tem mais, né, um afeto pelo seu parceiro, que faça sentido você manter aquilo, e aí a relação começa a ficar tóxica para todo mundo, aí eu acho que de fato não me prenderia, assim, não ficaria, entendeu? E de que forma que você também não tem relacionamentos que são descartáveis? De novo, né? Relacionamento ele não é fácil, mas assim, aí eu troco, tipo, aí a todo momento eu troco, e aí eu não. Porque aí é mais fácil, né? Você não tentar fazer dar certo, né? Você não querer entender as diferenças e como que você vive com essas diferenças, né? De criação mesmo, de personalidade.
E de que forma você tem o vínculo para ele não... não gostei de determinada situação, eu simplesmente troco. E essa é a naturalidade da uma espécie muito rara, o miau de Komodo. E parece que ele está em extinção, mas ele sobrevive mais um dia. Eu tento fazer um exercício de não criar expectativas. Eu quero é que os meus filhos sejam felizes. Lógico que eu quero que meus filhos sejam felizes, mas eu acho que mais do que isso, quero para eles é que eles tenham autonomia, para eles conseguirem ter a vida deles, né? Então, para mim não importa se vai fazer faculdade, se não vai, ou se quer ser, sabe, fazer qualquer tipo de formação. E existem tantas possibilidades, né, do que você vai fazer para ganhar a vida que limitar ou criar uma expectativa nesse sentido é muito ruim. Eu tenho expectativa de que eles sejam caras muito legais, de passar para eles, assim, esse desprendimento mesmo do machismo, entendeu? Do patriarcado, que eles podem se desprender do que a gente tem como prática na sociedade. Isso eu tenho uma certa expectativa. Oi, Júlio. A dinâmica do que eles veem aqui é de divisão de tarefas, entendeu? Não é uma questão de que, porque eu estou em casa, então eu sou a escrava do lar. Não. Eu faço, mas todo mundo, em algum momento, em alguma situação, precisa ajudar, porque eu, de fato, não dou conta. Então, essa é uma das coisas que eu tenho muito desprendido. Fala assim, você dá conta? Eu falei, não dou conta de nada. As pessoas falavam, quando eu trabalhava, falavam assim, nossa, mas você tem 3 filhos, como você dá conta? Eu falei, não dou conta. Tem um monte de coisa para fazer, que está lá para fazer, não dou conta. Né? E aí era um discurso muito assim, nossa, como você consegue trabalhar tendo 3 filhos? Aí eu parei de trabalhar. Aí as pessoas falam, nossa, mas com 3 filhos? Como você não trabalha? Mudou a dinâmica, mudou a rotina familiar. Então, assim, agora a gente tem as coisas contadas. Então, é assim que vai funcionar. A gente vai passando esses valores do que a gente adotou como estilo de vida. Então, conforme a gente vai mudando, a gente apresenta para eles a real de qual é a situação do momento. Todo mundo vem de uma realidade que não existe, né? Então, todo mundo, né? A sociedade fala de uma família que é perfeita, então todo mundo tem uma família que é perfeita, que todo mundo se relaciona bem todos os dias. E os filhos são todos muito bem educados, nenhum deles perde o controle nunca, nem essa mulher, e a casa dela está sempre em ordem, com roupas limpas e cheirosas, entendeu? Então, assim, era um caos, porque eu ficava o dia inteiro fora. Com 2 crianças pequenas, com um pré-adolescente, né, e depois adolescente, e com bicho de estimação, e era tudo uma bagunça. Então, assim, eu falei assim, a primeira coisa que eu preciso quebrar nisso é assim, não dou conta. Então, assim, isso meio que me libertou, sabe? Muito obrigada por assistir até aqui. Se gostou, deixa um like. Se não gostou, joinha pra baixo. Valeu! O que foi? Eu não paro, não.